Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui, você está dentro do YouTube do Pregai. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre um texto que muita gente tem dificuldade de interpretar, que é esse texto aqui, ó, que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. E aí ele segue na sua escrita, mas o nosso foco aqui é interpretar esse texto corretamente. É pecado a mulher usar tranças? A mulher pode usar tranças? Não pode? Paulo proibiu as tranças? Paulo tinha algum problema com as tranças? O que as tranças representavam aqui? Quero tirar um tempinho para falar um pouco sobre isso com você e te ajudar a interpretar esse texto, ok? Antes eu vou dar o meu recado inicial, que é o recado que eu sempre dou, que na verdade é um convite para que você venha estudar comigo no Pregai College. Esse aqui é o site do Pregai College, na verdade é o site onde você vai fazer a sua inscrição. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, somos 1.761 alunos, se não me falha a memória. E aqui você encontra todas as informações, eu vou passar bem rápido, porque o foco aqui é a interpretação bíblica, todos os módulos, todos os cursos que você vai ter dentro do college. Tem alguns feedbacks bem legais de alguns alunos aqui, ó. Vou parar aqui para que vocês consigam dar uma olhada. E assim, pessoal, vai ser muito legal se a gente conseguir estudar juntos, ok? O site é esse aqui, ó, pregaicollege.com, super simples, não tem segredo, na verdade. Você pode acessar esse site ou então, assim que você terminar esse vídeo, aqui na descrição vou deixar o link. Você pode escolher um plano, tem plano mensal, plano trimestral, plano anual e você vai fazer parte do nosso time, ok? Bom, voltando aqui ao nosso texto, eu estou utilizando como apoio esse livro aqui, ó, que é o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes sobre 1 Timóteo. Vale a pena lembrar também que eu tenho um módulo aqui dentro do Pregai College que se chama Imersão Pregai Mulheres, onde eu analiso diversos textos bíblicos que falam sobre a questão da mulher e a Bíblia. Se a mulher pode pregar, se a mulher pode ensinar, se ela deve ficar em silêncio no culto. Todos esses textos mais complicados a gente deu uma analisada boa. E se você se inscrever no college, você vai ter acesso a esse conteúdo também. Bom, eu concordo com a interpretação do pastor Hernandes aqui, e o pastor Hernandes concorda com a interpretação de um outro teólogo que ele cita, que é o John Stott. John Stott é um cara, enfim, super conhecido, diversos livros traduzidos para o português, escreve muito bem, tem uma teologia que atinge muita gente, reformados, pentecostais, calvinistas, arminianos. O John Stott ele conversa bem com todo tipo de público. E o pastor Hernandes escreveu... antes eu vou resumir aqui qual é a interpretação e depois eu vou para aquilo que o pastor Hernandes escreveu. Pessoal, primeiro de tudo, seria um pouco estranho o apóstolo Paulo ter algum tipo de problema com tranças, porque se a gente para pensar, que problema teria a trança? Óbvio, eu não quero fazer aqui uma teologia do não tem nada a ver. Normalmente quando a gente fala que não tem nada a ver, é porque tem a ver sim. Mas se você analisar as tranças como uma coisa externa, por que motivos teológicos, bíblicos, Paulo teria algum problema com tranças? Fica um pouquinho complicado de dar uma resposta para isso. Agora, se você olhar de um ponto de vista diferente, do sentido, o que exatamente Paulo estava querendo atingir quando ele cita, vou voltar aqui no texto, ó, quando ele cita pudor, modéstia, tranças, ouro, pérolas e vestidos preciosos. Quando Paulo faz esse apanhado, né, ouro, pedras preciosas, tranças, não seria muito mais coerente se Paulo estivesse usando tudo isso como indicadores de uma realidade maior e que realmente ele queria atingir? Eu creio que sim. Então, eu acho que... Acho não, porque teologia não se faz com eu acho, mas eu interpreto da seguinte forma. Nós temos que entender, se nós quisermos interpretar esse texto corretamente, nós temos que entender o que as tranças, o ouro, as pedras preciosas representavam dentro do contexto. Júlio, qual é o contexto? Essa aqui é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Aonde Timóteo estava? A resposta: Éfeso.
Timóteo era pastor em Éfeso. Então nós temos que entender como as mulheres de Éfeso se comportavam em relação a esse tipo de coisa. E quando eu digo mulheres, não estou falando das mulheres cristãs, estou falando das mulheres de Éfeso, ok? O que Paulo queria estabelecer como diferenciação entre as crentes e as não crentes de Éfeso. Esse é o X da questão. O pastor Hernandes aqui, ele escreve o seguinte: Paulo oferece 3 exemplos de adornos externos: cabelo, joias e roupas. O apóstolo estabelece um contraste entre o exterior exibicionista e a modéstia. Preste atenção. Ele cita ouro, pedras preciosas e tranças, mas o que ele realmente quer atingir é esse estilo de vida de exibição, de extravagância, em contraposição à modéstia, que é o que convém ao cristão. Enquanto penteados entremeados com ouro, pérolas e roupas caras existem para ser exibidos, a modéstia e o bom senso no vestuário chamam mais atenção para o homem interior do coração. O que era o frisado de cabelos? Aqui nessa tradução do pastor Hernandes, ele traz esse texto que diz frisado de cabelos. Aqui, nessa tradução que eu estou jogando para vocês na tela, está escrito tranças, mas a gente está falando da mesma coisa. Então, o que eram essas tranças? Ele diz assim, naquela época, tá vendo a importância do contexto? Naquela época, as mulheres usavam penteados extravagantes para chamar a atenção. As mais ricas introduziam em suas tranças, olha isso, elas faziam tranças longas, provavelmente usavam aqui para a parte da frente, e elas enfiavam dentro da trança joias caras e até pedras preciosas em evidente ostentação. Com isso, atraíam os olhares dos admiradores. As mulheres romanas gostavam de seguir a última moda e competiam entre si para ver quem tinha as roupas e os penteados mais sofisticados. As coisas estão começando a fazer mais sentido. E aí eu vou seguir aqui com a leitura das roupas, né, do vestuário dispendioso. O que era o vestuário dispendioso? As mulheres da nobreza costumavam investir enormes somas de dinheiro em um vestido para ostentarem sua riqueza, seu luxo e seu glamour na passarela da moda. Faziam disso a razão da própria vida. Paulo se posiciona contra essa inversão de valores e orienta as mulheres cristãs a serem modestas e decentes quanto ao vestuário. Para John Stott, o que Paulo está enfatizando é que as mulheres cristãs devem adornar-se com vestes, penteados, artigos de joalheria que em sua cultura não sejam caros e nem extravagantes, que sejam modestos e não ufanosos, decentes e não sensuais. Então, pessoal, tá aí a interpretação correta do texto. É pecado a mulher usar tranças? Não. Torna-se pecado a partir do momento que essa trança é um símbolo da ostentação, da extravagância, da sensualidade e outros valores que não convêm ao cristão. Quando o apóstolo Paulo cita todos esses elementos, né, pedras preciosas, tranças, coisa e tal, ele está usando esse universo de coisas para atacar o espírito sensual e extravagante das mulheres de Éfeso, dizendo que as mulheres cristãs deveriam se comportar de maneira diferente. Então, respeitando o contexto, a gente foge das interpretações mirabolantes, a gente foge de doutrinas de homens, que em muitos lugares não permitem que a mulher, sei lá, faça uma sobrancelha, não use um brinco, sabe? Esse tipo de coisa. E a gente consegue, que é o mais importante, entender a intenção do autor original e assim ler e interpretar corretamente a nossa Bíblia. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrem-se, vocês podem a qualquer momento entrar no Pregai College, vocês podem adquirir o comentário do pastor Hernandes, vou deixar o link aqui embaixo. E vocês podem se inscrever nesse canal, deixar um like, deixar um comentário aqui, porque isso nos incentiva a seguir com os vídeos, perfeito? Quem falou foi o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.